Olá, amigos internautas. Vamos conversar um pouco acerca da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio, prova que se avizinha agora, né, para o final do mês de outubro. Professor Vandenberg, de maneira bem objetiva, o que é que o INEP deseja que o candidato faça na prova de redação do Enem? De maneira geral, João, nós acreditamos que o INEP espera do aluno que quer cursar o ensino superior em uma universidade pública ou privada, que ele saiba, de maneira geral, analisar bem uma realidade, que ele saiba defender um ponto de vista em relação a essa realidade e, além disso, que ele também se coloque como agente de mudanças. Por isso, a prova de redação pede que haja uma proposta de intervenção, ou seja, ele espera que o aluno seja capaz de verificar algo que pertence à nossa realidade, que ele seja capaz de expor um ponto de vista, defender bem esse ponto de vista e propor sugestões que possam modificar essa realidade. Muito bem. Partindo dessas premissas, né, acerca da argumentação, da intervenção social, a gente imagina, né, Vandenberg, uma estrutura de texto que é, de certo modo, bem definida. Sim, Você sim. já sabe, mais ou menos, o que colocar em cada parágrafo. Então, vamos tentar dar uma dica para o nosso amigo internauta que nos acompanha agora da seguinte maneira. Se nós temos, né, Vandenberg, propostas de produção textual dissertativa ou argumentativas, todo texto dissertativo argumentativo ele parte de um tripé, né? Qual é esse tripé? Fato, opinião e argumento. Isso. Né? O fato ele é apresentado na própria proposta, de maneira explícita ou nas entrelinhas, né? De uma frase, de um período, de uma pergunta, de uma interrogação, ali está um fato. Então, o primeiro passo que o candidato deve dar é identificar esse fato dentro da proposta. Inclusive com textos motivadores que também aludem a esse fato. Muito bem, detectado o fato, você emite uma opinião sobre esse fato. Ao emitir uma opinião sobre um fato, nós temos o que se chama, na linguagem do texto argumentativo, de tese. Perfeito. Essa tese deve ser apresentada no primeiro parágrafo. Preferencialmente. Né? Vandenberg, com relação a esse primeiro parágrafo, como é que a tua experiência no laboratório nos faz pensar o que é que deve ser correto de forma mais pontual, de forma mais objetiva, para essa apresentação da tese, que é a soma do fato que está ali na proposta, mais a opinião. Que cuidados ele deve ter? Ele pode copiar literalmente o fato? Ele deve ter algum cuidado ao emitir uma opinião para não parecer muito personalista? Na tua experiência de laboratório, como é que a gente vê essa questão do primeiro parágrafo? Retomando um outro ponto que você mencionou, João, existem várias formas de você estruturar um texto dissertativo argumentativo. Como o tempo no Enem é muito restrito, é interessante e por isso eu acredito que o próprio INEP sugere uma estrutura básica de que logo no primeiro parágrafo, você apresentar o tema, o assunto sobre o qual você vai dissertar e, além disso, expor a sua opinião nessa introdução. Então, de maneira geral, o que o aluno deve fazer na introdução? De maneira muito sucinta, ele deve apresentar o assunto que lhe foi proposto e logo depois colocar de maneira explícita o seu ponto de vista sobre esse assunto. Toda a argumentação, outras informações mais detalhadas não cabem, de forma geral, na introdução. Isso fica para os parágrafos de argumentação. Perfeito. Com relação à opinião, Wanda, eu acho que é interessante também a gente não se posicionar de forma muito pessoal, né? Talvez a primeira pessoa do singular ela seja menos interessante, né? Para esse tipo de em proposta. termos formais, você pode se colocar na terceira pessoa, certo? Ou também na primeira pessoa do plural. O nós também cabe. Perfeito, tá? perfeito. Assim, não é errado se colocar, digamos assim, um eu, mas não convém. O melhor mesmo é colocar na primeira do plural ou na terceira pessoa do singular. Perfeito. Então, ao citar o tema, ao citar o fato, evitar a transcrição explícita, né, de partes da proposta e, ao emitir a opinião, se posicionar de maneira mais, digamos assim, mais formal, ou em primeira do plural ou em terceira pessoa. Evitando também adjetivos, né, opiniões muito extremas ou muito vagas. Acho com certeza. É sempre interessante o aluno dizer é catastrófico, é hediondo, é uma barbárie, ideias muito extremas não são convenientes. Bem como ideias muito vagas, né? Achar, pensar, eu imagino, acreditamos que também não são muito recomendados. O interessante é que como o texto é muito curto, no máximo 30 linhas,
certo? E muitas vezes o aluno quer colocar uma argumentação bem diversificada, então 30 linhas às vezes pode se tornar pouco. Então é importante que se evite realmente o uso excessivo dos adjetivos. Eles vão muitas vezes ocupar espaço, vão fazer com que o texto fique talvez prolixo e muitas vezes eles são desnecessários. Então a linguagem enxuta, uma linguagem concisa, mostra que você realmente, caro aluno, domina a escrita. Perfeito. A lição do bom e velho Graciliano Ramos, né? Uma linguagem Sim, sintética, uma linguagem lacônica, uma linguagem mais objetiva. Isso. Muito bem. Aí a gente vai para os parágrafos intermediários, os 2 ou 3 parágrafos em que o aluno vai fazer a defesa da tese. Ele vai argumentar para tentar provar para o leitor de que a opinião dele é a opinião mais coerente. Isso. Né? Aí, Wander, a gente tem um rol de dicas sobre estratégias de argumentação. Sim. Mas todas as dicas passam pela natureza objetiva que o argumento tem que ter. Sim. Né? Nada de argumento retórico, nada de perguntas retóricas, argumentos abstratos, religiosos ou filosóficos. Então, dentro dessa perspectiva, quais seriam os caminhos mais eficazes para uma boa argumentação, para uma boa defesa de tese? Bem, João, o próprio INEP, através do seu guia do participante, ele especifica algumas estratégias argumentativas que o aluno pode utilizar. Algumas serão mais eficazes ou menos eficazes dependendo do ponto de vista que ele está expondo. Então, por exemplo, apresentar causas e consequências pode ser interessante se essas informações realmente estiverem relacionadas com o ponto de vista. Além disso, fazer comparações, mostrar diferenças de situações diversas, mencionar dados estatísticos, se o aluno souber, claro, e aqui vai uma dica interessante, João, pode ser que o texto motivador traga algum dado estatístico. Você, caro aluno, pode utilizar esse dado estatístico para defender o seu ponto de vista. Agora, claro, não apenas copiar o dado, mas se você coloca aquele dado, analisa aquele dado e utiliza muito bem para a defesa desse ponto de vista, isso vai contar pontos positivos para a sua avaliação. Perfeitamente. E não custa nada lembrar também, não é, Wander, que é sempre bom o aluno ter em mente os principais indicadores sociais do país, já que os temas de redação versam sobre a atualidade, são questões normalmente que envolvem a vida prática, a vida cotidiana. Não custa nada você entrar no site, por exemplo, como o site do IBGE, como o site dos institutos de pesquisa, né, do Vox Populi, do Datafolha, da Fundação Getúlio Vargas, e de repente guardar na mente os principais indicadores sociais do Brasil, como o nosso IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano. Sim. É sempre um dado interessante para defender questões sobre a atualidade. Os nossos indicadores de saúde, quantos por cento da população brasileira é assistida por médicos, quanto médico por habitante nós temos nas diversas regiões do Brasil, nossos indicadores de educação, nossos indicadores de integração do jovem no mercado de trabalho. Dá uma olhadinha, é sempre bom ter alguns dados estatísticos importantes dos nossos principais indicadores sociais e você saber a fonte, né, de onde esses dados foram tirados, para que você mencione explicitamente. E assim talvez nem precise se basear ou se sustentar em potenciais dados oferecidos na própria proposta. Então é uma dica. Alusões históricas também. Isso né? uma outra estratégia argumentativa, alusões históricas, geográficas. Geográficas, também. Enfim, exemplos. Acho que a melhor forma também para se defender uma opinião sobre um determinado fato é com outro fato. Então, exemplificar dados estatísticos, causas e consequências, comparações, alusões históricas. Então, a escolha da tese, né, Wander, eu acho que ela está ligada a alguns fatores. Primeiro, a proposta, o que a proposta pede, e qual é o teu conhecimento de mundo sobre aquela proposta para que você possa fazer essa adequação, esse ajuste. A melhor estratégia com base no que o tema quer, com base no que eu tenho em mente sobre aquele assunto. Exatamente, né? Então, isso. É uma combinação de fatores que você deve manusear exatamente no momento da prova. Ok? Bom, Wanderberg, outra questão também muito importante é o parágrafo final. Né? Esse parágrafo final, esse parágrafo conclusivo, inclusive, ele contempla, acredito que 20% de toda a proposta, né? Que é exatamente a capacidade que o aluno deve demonstrar para fazer uma intervenção cidadã, socialmente ativa e defensora dos direitos humanos no último parágrafo. É o parágrafo em que você vai fazer a confirmação da tese
meio que amarrar tudo que você disse e encaminhar uma proposta. Isso. Né? Vandenberg, eu estive dando uma olhada no manual de redação do INEP e lá havia algumas redações que tiraram nota 1000. Sim. Né? Me corrige se eu estiver equivocado e acrescente o que você achar conveniente, mas eu notei que o parágrafo final ele é meio que quase um carimbo, ele tem quase que uma forma ou uma forma muito bem definida. Né? Inclusive, algumas estruturas até bem repetitivas. Você começa com um elemento coesivo, né, que pode ser um portanto, né, estabelecendo uma sequência textual, um portanto, um em vista disso, um diante do exposto, né? Aí ele põe uma vírgula e já põe ali algo parecido com uma oração principal, acompanhada de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É necessário que, é importante que, faz-se urgente que, se faça alguma coisa. Esse alguma coisa é a proposta. Aí lá no final você joga uma oração subordinada adverbial final, para dizer qual é o propósito dessa proposta, a fim de que, para que se chegue a um resultado tal. Né? Então, diante do exposto, é necessário que se faça alguma coisa a fim de que se obtenha o efeito ou o resultado tal. O que é que você pensa, Wanda? É válido, é útil? Ou o aluno deve pensar em parafrasear, em fazer algo mais original? Eu acho assim, João, cada aluno tem o seu estilo. É claro que as conjunções são limitadas, não é? E o aluno pode utilizar uma ou outra. Agora, com relação à proposta de intervenção, é importante que o aluno pense em algumas questões. Primeiro, realmente o que vai ser feito para resolver um problema que foi apresentado no seu texto, tá? Além dele mencionar o que vai ser feito, é importante que ele mencione quem vai fazer isso. Normalmente, o aluno menciona o poder público, ele diz o governo. Eu sugiro que o aluno não se limite somente ao poder público, mas também ele pense que organizações civis, da sociedade civil, podem também contribuir para resolver esse problema, tá? Associações de moradores, igrejas, certo? ONGs, grupos de estudantes, as próprias escolas públicas e privadas podem ter uma ação no próprio bairro, enfim, dependendo da problemática, essas instituições também podem colaborar como agentes de transformação. E uma outra coisa importante que saiu no manual deste ano e que não tinha sido especificado no manual do ano passado é o detalhamento. Não se pede mais uma intervenção inovadora, mas sugere-se que seja uma intervenção detalhada, ou seja, que o aluno mencione como isso que vai ser feito pode ser realizado. Ou seja, ela não precisa ser inovadora, ela precisa ser viável. Executável. Exatamente. E que o aluno, sempre que possível, possa detalhar como realmente ela vai ser concretizada. Isso é realmente fundamental para que a gente obtenha a nota 1000. E falando em nota 1000, né, Vandenberg, Sim. nós temos 5 competências que serão avaliadas, cada uma dessas competências valendo 200 pontos. Perfeito, é isso né? aí. Como é que a gente pode dar uma dica para o nosso amigo internauta nesse momento, para que ele possa fazer uma boa pontuação, para que ele possa ter uma boa pontuação, para que ele possa chegar mais perto do 1000? Certo, vamos lá. De maneira geral, você, caro internauta, tem que escrever um texto na norma culta padrão. Então, procure evitar erros gramaticais e erros ortográficos, principalmente erros de concordância, de crase, certo? É claro que um deslize aqui ou ali em relação à gramática, e que o professor que vai corrigir o seu texto, se ele perceber que aquilo ali foi um deslize, porque o erro não se repetiu, certamente isso aí não vai atrapalhar na obtenção dos seus 200 pontos. Isso aí diz respeito à competência 1. A competência 2 vai avaliar 3 coisas. Primeiro, se realmente o seu texto é um texto dissertativo argumentativo, se ele tem tese, se ele tem argumentos, ou seja, se ele segue a estrutura que o João mencionou. Além disso, a competência 2 vai avaliar se os seus argumentos não se limitam ao senso comum. Certo? E se realmente o seu texto está atendendo ao que a proposta está pedindo. Por isso, João, é muito importante que o aluno ele leia com atenção a proposta. E principalmente qual é o comando da proposta, qual é o recorte temático que está sendo dado para que o aluno desenvolva o seu texto
para que não haja fuga nem total nem parcial. Isso vai ser avaliado na competência 2. A competência 3, ela vai verificar se os argumentos que foram elencados, eles são argumentos que estão ligados ao tema, se eles têm relação com o tema que foi proposto e se eles se ligam à tese que está sendo defendida. Então, retomando o que eu mencionei há pouco, todas as informações que você colocar no seu texto, elas precisam estar relacionadas à sua tese, pois a função de todas essas informações é defender esse ponto de vista. Outra coisa que vai ser avaliada na competência 3 diz respeito à questão da autoria, ou seja, informações que são suas, que fazem parte da sua vivência, do que você aprendeu nas suas experiências pessoais, na sala de aula, na conversa com os colegas, nas leituras que você fez. Ou seja, os argumentos que não se baseiam nos textos base, que não estão presos somente aos textos base, tá? Isso aí é uma marca de autoria. Em relação à competência 4, é o uso justamente das conjunções e de outras expressões que relacionam os períodos e que relacionam os parágrafos em si. E a quinta competência diz respeito, como o João mencionou agora há pouco, à proposta de intervenção, que precisa ser viável, precisa estar relacionada ao que você vem discutindo no seu texto, precisa ser detalhada e, obviamente, João, não pode ir contra os direitos humanos. Aí aqui vai uma dica, caro aluno, não se manifeste no seu texto contra os direitos humanos e nenhuma lei brasileira. Não se manifeste, por exemplo, contra algum artigo da Constituição, não se manifeste contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou o Estatuto do Idoso, ou a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque essas leis mostram, de uma certa forma, ações legais e que estão relacionadas aos direitos do cidadão. Então aí vai uma dica, não se manifeste contra essas leis, porque isso pode se constituir, dependendo da gravidade, em um desrespeito aos direitos humanos. Posturas mais rebeldes ou até um tanto quanto anárquicas podem ser efetivamente comprometedoras para a obtenção da nota 1000. Porque normalmente essas posturas muitas vezes não se sustentam, né? Não se sustentam em uma argumentação interessante. Elas são vazias. E agridem certos princípios básicos de respeito a esses direitos. Isso. Né? Isso do cidadão e da humanidade. Exatamente. Perfeitamente. Vandenberg, nós sabemos que a prova de redação do Enem, ela tem muita sintonia com a contemporaneidade. Certo, sim. São as questões que estão aí efervescentes no âmbito tanto nacional quanto até no âmbito global mesmo, né? E dentro dessa perspectiva, quais são os assuntos, quais são os temas que a gente pode sugerir, né, que estão em evidência ou que perpassam essa contemporaneidade e que podem ser efetivamente o objeto da prova? Bem, João, assim, especificamente não dá para nós fazermos apostas. Nem adivinhações, certo? claro. Mas existem alguns assuntos que certamente vão ser cobrados. Assuntos relacionados à ética, à cidadania, à diversidade cultural, à preservação do meio ambiente e ao respeito aos direitos humanos. Então, são essas grandes temáticas que certamente serão abordadas. Então, é importante que o aluno esteja atento, que o aluno leia bastante sobre isso, procure ficar informado assistindo a bons jornais, certo? Lendo bons artigos, existem sites muito bons de periódicos na internet que o aluno pode acessar. O Observatório da Imprensa, por exemplo, é um desses sites que apresenta... Muito bom, inclusive. Alberto Dines, um dos maiores jornalistas desse país, sempre muito ético e defensor de posturas respeitosas aos direitos humanos. Perfeito, isso. Muito boa dica. Um blog também que eu acho muito interessante, o blog do Reinaldo Azevedo, é um jornalista sempre muito antenado com as questões mais efervescentes da contemporaneidade. É, inclusive, um dos blogs mais acessados do país. Eu sugiro também, existe uma jornalista que, além dela trabalhar com assuntos muito atuais, ela escreve muito bem. Então, vale a pena ler os textos dela para observar como ela constrói a argumentação, que é a jornalista e escritora Eliana Brum. Até o mês passado, ela escrevia para a revista Época, certo? Atualmente, ela não está mais na Época, mas os textos delas estão lá. Vale a pena conhecer. É isso, não é, amigo Vandenberg? Exatamente, João. Eu acredito que a partir desses breves comentários, você, caro aluno, vai ter um pouco mais de segurança na escrita do seu texto, na prova de redação. É isso, então. A todos os nossos internautas e web espectadores, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais.